E aí, pessoal, vamos dar continuidade então nessa terceira parte aqui, vídeo 4, sobre análises de florestas nativas no R. Bom, agora o que a gente vai fazer é realmente a parte estatística em cima das nossas três variáveis de interesse, que é o número de indivíduos, área basal e volume, certo? A gente já tem o nosso banco de dados com as nossas variáveis de interesse, ok? Área basal e volume. E o número de indivíduos é o número de linhas. Então, primeiro aqui, a gente vai colocar qual que é o tamanho da parcela, o número de parcelas que existem, no caso aqui 20, e vamos também ver o valor do T tabelado. O T tabelado, ele é utilizado na hora que a gente vai fazer o nosso intervalo de confiança, ok? Lembrando que a incerteza aí, o nosso erro de amostragem é o erro padrão vezes o T tabelado. O T tabelado são dois argumentos que a gente precisa ver. A gente pode ir na tabela do T, ou existe uma função quantil T, QT, que a gente joga a probabilidade que a gente quer de acurácia. A gente quer 0,25 para a esquerda e 0,25 para a direita, que é 0,05 de acurácia. E o nosso grau de liberdade. Nosso grau de liberdade aqui é o número de parcelas menos 1. Número parcelas menos 1. Ok? Que vai dar 19 aí. Então, dessa forma, vou pedir para ele imprimir, depois que ele criar, o nosso T, que é 2,09. Isso daí vai ser utilizado depois para criar o nosso erro de amostragem aí, e o erro de amostragem relativo, conhecido também como incerteza. Então, primeiro vamos gerar as nossas variáveis. Primeiro a gente quer saber o nosso número de indivíduos por parcela. Então, eu vou usar essa função aqui, onde ele transforma em numérico a tabela. Ele vai quantificar quantas linhas existem em cada parcela. Basicamente é isso que ele vai fazer aqui. Ok? Vou criar uma tabela. E cada parcela e quantas observações existem, que é basicamente o número de indivíduos em cada parcela aí. Eu transformo isso num vetor numérico e imprimo ele posteriormente, que eu não quero que ele fique em forma de tabela, mas sim um vetor numérico. E aí, só para fazer algumas observações sobre a distribuição dos dados, a gente pode fazer aqui um gráfico chamado de box plot, só para ver mais ou menos se existem muitos outliers. No caso aí, parece que não existem muitos outliers. Uma outra maneira de fazer o gráfico, que a gente consegue ver, é a distribuição dos nossos dados. Então vamos lá, o que a gente quer saber então, quais são os parâmetros estatísticos aí clássicos, né? É a média, o que a gente quer saber é a estimativa média da nossa população, e com um erro de amostragem aí, para mais ou para menos, para fazer o nosso intervalo de confiança. Então, primeiro a gente vai obter a média entre as 20 parcelas, que é 42 indivíduos aí por parcela. Agora a gente vai calcular o desvio padrão e agora a gente vai calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, mais por curiosidade aí, né? A gente vai calcular. Ele é basicamente o nosso desvio padrão dividido pela média, vezes 100, que é quanto que, em porcentagem, né? Quanto que esse valor 11 aqui representa em porcentagem em relação à média. E a gente vai calcular aqui agora o erro padrão, né? O erro padrão é um parâmetro de estimativa de erro em relação à população, não mais só em relação à amostra. Então, nosso erro padrão, a fórmula do erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz de n, que é o número de parcelas. Nosso erro padrão aí deu 2,53. E agora o nosso erro de amostragem. O erro de amostragem é o erro padrão vezes o t.
tabelado, que a gente obteve aqui, a gente calculou a 0,05% de acurácia, 0,25 para cada lado, e o grau de liberdade. São os dois argumentos aí da função quantil da distribuição T. Então, o nosso erro de amostragem aí é de 5,3. Só que é interessante a gente conhecer ele em relação à média. Semelhante ao que a gente fez ao coeficiente de variação, a gente vai fazer com erro padrão aí. Então, com erro padrão não, desculpa, com erro de amostragem. Então, é o erro de amostragem dividido pela média vezes 100. Isso daí é o nosso erro de amostragem relativo, conhecido também como a incerteza. Então, a gente pode dizer aí que a nossa população tem, em média, 42 indivíduos por hectare, mais ou menos 12 indivíduos com 95% de acurácia, ok? Então a gente tem aí mais ou menos 12%, né? Mas em unidades isso dá 5. Então repetindo, a gente tem 42 indivíduos, mais ou menos 5 indivíduos com 95% de acurácia. E esses 5 indivíduos representam aí 12% de variação de incerteza em relação à nossa média, ok? E normalmente é esse parâmetro aqui que deve ser menor que 10%, mas em relação à volumetria, e a gente está trabalhando aqui com o número de indivíduos. Nem precisaria, na verdade, estar fazendo toda essa inferência estatística em cima do número de árvores. É bom fazer, mas o que exige na lei parece que é menos que 10% de incerteza em relação à estimativa de volumetria. Então vamos fazer agora em relação à área basal, o mesmo caminho, bastante idêntico. Fazer o vetor, a gente agregou os dados de área basal em relação às parcelas, e a gente quer a soma das áreas basais em cada parcela. E gera essa tabela aqui. E o que nos interessa nessa tabela é a segunda coluna. A primeira coluna são as parcelas e a segunda coluna são a soma das áreas basais em cada parcela. Então eu seleciono aqui apenas a segunda coluna. E aí vamos fazer de maneira semelhante o box plot, observar aí a distribuição dos nossos dados, calcular a média. Então a gente tem aí em média 2,8 metros quadrados, 2,8 metros quadrados por parcela, não por hectare, né? Se fosse por hectare, teria que multiplicar por 4, por causa que a nossa parcela é 1/4 de hectare. E temos aí, semelhante ao número de indivíduos, né? O número de indivíduos aqui, eu não sei se eu falei que era por hectare, na verdade não é por hectare, tá? Esse número aqui, 42, na verdade não é por hectare, é por parcela. Corrigindo aí, se anteriormente eu falei que era por hectare, na verdade é por parcela. Para saber tem que multiplicar por 4, tudo bem? E não modifica. O erro relativo aí, a incerteza vai continuar sendo 12%, porque aqui vai ser multiplicado por 4 e o nosso erro de amostragem também vai ser multiplicado por 4 e aí vai continuar sendo 12%. A gente faz essa transformação quando chegar na parte de volumetria. Então, continuando aqui, a gente vai ter a média, o desvio padrão, todos da área basal aqui agora, o coeficiente de variação, agora sim, o erro padrão, o erro de amostragem, que é o erro padrão vezes o T, e ele relativo. Então, a gente tem aí na nossa parcela, em média, 2,8 mais ou menos 0,47, que significa 16% de incerteza. Vamos fazer agora para volume. Eu vou limpar aqui embaixo para ficar mais claro. É só dar um Ctrl L. Vocês cliquem aqui no console, dê um Ctrl L que ele limpa a janela do console. Então vamos fazer agora para volumetria. A coluna 1 e a soma dos volumes de cada parcela. Então é a coluna 2 que nos interessa. Vamos fazer um box plot, ver a distribuição dos nossos dados. Então, em média, aí a gente tem 28 metros cúbicos
de madeira por parcela. E aí, o desvio padrão, o coeficiente de variação, esses dois não nos interessam muito, porque o que interessa não são parâmetros amostrais, mas parâmetros de estimativa da nossa população. A gente quer saber o quanto tem a nossa população. Então a gente vai lá, calcula o erro padrão da média, aí o erro de amostragem em torno da média. Então a gente tem aí em média 28 metros cúbicos, mais ou menos 6, que representa aí 22% de incerteza. É uma grande incerteza aí. Se a gente quiser multiplicar então, vou limpar aqui de novo, se a gente quiser fazer por hectare, basta multiplicar por 4, né? Uma regrinha de 3 aí. Se a nossa parcela é 1/4 de hectare, então multiplica por 4. Então a gente tem a média, esse valor média vezes 4, a gente tem aí nossa volumetria por hectare, que é 112 metros cúbicos por hectare. Mais ou menos aí 22%. A porcentagem aqui não muda, por causa que o valor de erro aqui também vai ser multiplicado por 4. Então a gente tem 112 mais ou menos 24 metros cúbicos, que representa 22%. Então a gente vai fazer agora a mesma coisa que a gente fez, igualzinho, mas para quem? Para quem realmente interessa aí. Se eu não me engano, nos planos de manejo exigidos, o inventário é feito em cima de toda a população, de todas as suas amostras, de todos os indivíduos da sua amostra. Mas a nível de curiosidade, você também pode colocar no plano de manejo qual que é aí a estimativa para quem realmente nos interessa, as espécies comerciais. Então eu vou passar rápido aqui, porque é a mesma coisa. A única coisa que mudou é que os dados agora são apenas os dados comerciais. Então temos a média aí, coeficiente de variação, e aí 11% aí de incerteza em torno do número de indivíduos estimados. Área basal, a mesma coisa, só que agora a gente está pegando só quem? Somente os indivíduos comerciais. Então a gente teve agora um erro de 19%, um erro de amostragem relativo. Em torno de quantos indivíduos? Em torno de quase 2 indivíduos por parcela, ou seja, vezes 4, isso daí dá quase entre 7 e 8 indivíduos por hectare. Nós temos aí indivíduos comerciais. Mais ou menos o erro de amostragem, que vezes 4 aqui vai dar 1, né? 1 ponto alguma coisa. Então a gente tem aí cerca de 7, 8 indivíduos, mais ou menos 1, né? Então, cerca de 6 a 9 indivíduos aí nós temos indivíduos comerciais por hectare. E na parte de volumetria, a mesma coisa, nós temos em média aí 19 metros cúbicos por hectare. Vamos arredondar para 20, multiplicar por 4, dá cerca de 80, quase 80 metros cúbicos por hectare. E aí um erro, uma incerteza aí de quase 28%, é uma grande incerteza que possivelmente não é adequado. Teria que ir de novo para a floresta e fazer mais algumas parcelas. Ok? Então vou parar esse vídeo aqui agora e no próximo vídeo a gente vai ver sobre um índice de valor de importância e a curva do coletor.